Com o programa De Olho na Cidade, e hoje é segunda-feira, hoje é dia da entrevista. E eu tenho a alegria e a satisfação de estar aqui conversando hoje com a arquiteta Janaína Gurgel. Janaína, seja bem-vinda pela primeira vez ao nosso programa De Olho na Cidade. Obrigada, é um prazer imenso também estar aqui e obrigado pelo convite também. Olha, Janaína, vamos falar aqui sobre arquitetura sustentável e também sobre acessibilidade. Eu vinha falando aqui antes da nossa entrevista, eu falei em relação ao turismo aqui de Natal. Eu falei que nós não temos uma infraestrutura nem para o nosso morador e nem para o nosso turista. Então, na sua opinião, o que é que está faltando aqui para nós termos aí reformas sustentáveis aqui em Natal? Exatamente, está faltando uma política de cuidado exatamente com o cidadão. E atenção, já que o turismo é um dos fatores, um dos setores que está tão bem visto, continua, não caiu, digamos assim. Então, aí é que nós temos que dar privilégio mesmo às questões de acessibilidade, as baias para cadeirante, de repente a mobilidade pública, os ônibus com aquele sistema para o cadeirante entrar. Quando a gente fala até a acessibilidade, fala muito do cadeirante, porque ele é a referência nossa, né? Mas tem o idoso, tem a pessoa com a mobilidade reduzida, não só a pessoa que que porta uma necessidade especial, mas também até aqueles que estão de forma assim provisória, que ou quebrou uma perna, ou lesionou e de repente está usando uma muleta, ou está precisando usar uma cadeira por um momento. Então, essas pessoas a gente tem que ter cuidados, né? Tem que... Janaína, na sua opinião, Natal é uma cidade acessível? Não. Não, ainda mais se a gente for comparar com outras cidades de fora do Brasil e até mesmo com algumas cidades dentro do Brasil, com outras, a gente está engatinhando nesse quesito ainda. A gente precisa melhorar e muito ainda. O que é que, na sua opinião, o que é que a prefeitura precisaria de mais urgente para fazer a cidade já entrar aí na acessibilidade? As questões do transporte mesmo, porque eu acho que grande parte da população utiliza o transporte público, então, a começar por uma demanda maior de ônibus com acesso para cadeirante, eu acho que é um dos fatores, assim, primordiais. Logo em seguida, as questões de sinalização, questões de baias até para a própria cadeira, nas esquinas, nas avenidas, até também, além, não só até das políticas, né, do pessoal, dos políticos, como também até dos próprios moradores, dos usuários. Tem uma vaga ali para cadeirante, tem uma vaga de idoso no estacionamento, não vamos colocar o carro. Então, é um conjunto, é uma sinergia, não só da parte dos políticos, e também da população. Janaína, agora quando se fala em acessibilidade, acha-se que é só para idoso ou cadeirante, né? E serve também para a população. Serve, com certeza, porque eu posso estar por um momento sendo um portador de necessidade, como eu havia falado, lesionei uma perna, vou usar uma cadeira, ou até mesmo idoso, ele tem a mobilidade reduzida, né? Como a gente falou, a grávida, por exemplo, ela também tem uma mobilidade que tá por um momento ali, está em menor grau, né? Digamos assim. Então, a gente tem que pensar em várias partes da população, não só os que são usuários de cadeira. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, enquanto isso vai estar passando imagens aqui sobre obras o que, por exemplo, uma calçada. O que é preciso assim para se adequar a uma calçada? Porque, por exemplo, aqui em Natal, infelizmente, nós temos calçadas que o cidadão tem na Avenida Romualdo Galvão. Existem setores ali que a população tem que andar na rua porque existem calçadas altas. Quer dizer, como é que fazer para melhorar aquilo ali? Isso, exatamente. Os desníveis já entre um e outra, isso prejudica muito o transeunte, não é verdade? Outra coisa que também falta são as baias de acesso. Outra coisa que falta também são as sinalizações, né? Aquelas que estão bem próximas à extremidade da calçada. Além de que as calçadas devem ter um espaço para circulação de 1,20 m, mais ou menos, que é largura, digamos, para uma boa circulação. Então, falta realmente bastante coisa. Mas inclusive, nós estamos conversando e está tendo aqui imagens aqui na tela
sobre a questão da acessibilidade. Mas o que fazer? Por exemplo, uma casa que foi construída nos anos 60, que ela tem a calçada alta, não tem como mais mexer. Existe solução para isso ainda? Sim, na aí arquitetura? teria que haver um programa bem drástico, digamos assim, para regularização disso. Solução tem, é só querer realmente. A secretaria responsável aqui em Natal, ela tem, você sabe dizer se existem projetos para isso, para melhorar a questão da adequação das calçadas, das vias públicas? Projetos. Só Existem projetos, na verdade está faltando exatamente a execução disso aí. Certo. E esses projetos, eles custam muito caro, você sabe dizer, mais do que essas obras convencionais que nós temos em Natal? São projetos que custam caro, porém, assim, quando a gente quer dar privilégio, né, alguma coisa, e exatamente se essa coisa é de fundamental importância, eu creio que deveria haver uma atenção maior, sim, para essas questões aí. E a questão de acessibilidade é questão de transporte público também. Também. Porque mobilidade, aliás, questão de mobilidade, porque acessibilidade afeta, como você falou, o transporte, o ônibus. Nós temos muitos ônibus aqui. Por exemplo, inclusive aqui em Natal existe uma discussão em relação à licitação de transporte, que alguns vereadores querem que diminuam o piso dos ônibus, encarecendo aí o preço dos ônibus. Mas se diminuir o piso, não tem como os ônibus encostarem em algumas paradas. Então é todo um processo, tem que mudar todo o sistema para poder dar certo isso. Não é só trocar os ônibus. Em algumas, até como nós estamos vendo na foto, ali tem alguns, em Curitiba, por exemplo, uma cidade que eles elevam as paradas para elas se igualarem à altura do piso do ônibus. Então, assim, existem várias soluções. A coisa está em solucionar, realmente, e correr atrás e executar essas formas de corrigir isso aí. Ok, olha, eu vou agora um pequeno break e já vamos voltar dando continuidade à nossa entrevista com a arquiteta Janaína Gurgel. Até lá. Sejam bem-vindos a mais nova e moderna